nós vamos enviar para os irmãos o estudo de hoje. E o tema de hoje vai ser dom de língua, dons de língua, dons de línguas. Esse é um tema um pouco polêmico devido aos dias atuais, né, que nós estamos. Eu sei que os irmãos podem ter algumas dúvidas relacionadas a esse dom, por isso que a gente vai estar também estudando ele. Vamos lá. Bom, os irmãos vão receber aí no grupo o estudo, o material, e a Júlia passa ali qual que é a página. E esse é um dom, né, que, como eu já falei, é um dos mais contestados nos dias atuais, que gera muitas dúvidas em muitas pessoas, em muitas igrejas, em muitas vertentes diferentes, né? É um dom que cada vertente vai ter uma opinião sobre ele, diferentes formas de pensar sobre esse dom, e nós também temos uma forma de pensar sobre esse dom, tá? Então, o que eu queria trazer aqui é uma possibilidade, uma visão para os irmãos sobre o uso desse dom, que eu creio que seja o dom, a forma mais correta de atuação desse dom, tá? Mas nós precisamos também entender que existem pensamentos diferentes, que existem pessoas que pensam de forma diferente sobre ele, por mais que a gente discorde. E discordar, irmãos, não deve ser também uma coisa muito incomum para nós, sabe? Nós não precisamos concordar em tudo também. Eu creio que hoje a igreja brasileira precisa entender que há espaço para discordância, sabe? Há espaço para você discordar de opiniões, doutrinas, e você continuar amando aquelas pessoas e continuar tendo comunhão de alguma forma com aquelas pessoas. É claro que em alguns casos existem opiniões divergentes porque afetam um fundamento grande em relação à fé cristã. Aí não tem como ter comunhão, né, com aquilo que nós chamamos de heresia. Mas, se tratando, por exemplo, de pontos menores, nós cremos que há espaço para continuarmos tendo comunhão e mesmo assim discordando. Ok. O dom de línguas, nós vamos ver que existem vertentes que vão dizer, e os irmãos provavelmente já ouviram todas essas vertentes. Deve ser algo que os irmãos também têm uma ideia do que pode ser. Você vai ver pessoas falando assim, que o dom de línguas são apenas línguas humanas, são apenas idiomas humanos. Essa é uma possibilidade, uma vertente que vai falar isso. Então as línguas lá de Atos eram línguas idiomáticas, linguagem humana mesmo, igual o português, o inglês. Obviamente não o português e o inglês, mas as línguas humanas daquela época. Outros vão falar assim que, eram línguas humanas, sim, mas elas serviam apenas para aquele tempo, porque era um derramar para a proclamação inicial do Evangelho. Então, era para aquele tempo, não é para o tempo atual. Então veja, é um pensamento diferente, porque um está falando que pode acontecer nos dias atuais e o outro não. Outros vão dizer que há possibilidade dos dois. E eu entro dos dois o quê? A possibilidade de ser uma língua idiomática, humana, ou não idiomática. Uma língua ou celestial, ou misteriosa, ou desconhecida. Ou uma língua que não se entende. Essa também é uma possibilidade dentro das Escrituras, tá? Só que dentro daqueles que creem, no nosso caso, eu creio que nós, como uma igreja carismática, que é uma igreja que crê na continuidade dos dons, nós vamos crer que existem as duas possibilidades, tanto uma língua humana, conhecida, como uma língua desconhecida. Isso é até um bom exemplo. Nós citamos na aula passada, por exemplo, o rapaz lá que veio aqui, né, o italiano lá, e ele conta o relato dele, e ele mesmo fala, né, vocês podem crer ou não,
mas eu aprendi o português de forma sobrenatural. Vim para o Brasil, aprendi português de uma forma miraculosa. Esse é o relato dele. E assim, não fazendo juízo de valor do testemunho dele, é um testemunho pessoal dele, mas nós entendemos que isso pode existir. Isso existe. Nós vemos relatos, até mesmo hoje, de diversos irmãos que foram para uma nação, estando envolvidos em um objetivo mais missionário, mais evangelístico, e eles conseguiram ganhar o Senhor de alguma forma, né, esse dom de poder falar uma outra língua. Nós vemos isso, alguns testemunhos desse tipo. Mas até mesmo dentro da linha carismática, ou continuista, na verdade, que crê na continuidade dos dons, nós vamos ver nós vamos ver ideias que vão divergir um pouco. Por exemplo, os pentecostais vão crer que as línguas, o dom de línguas, é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então eles vão crer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo porque ela falou em línguas, aquilo é um sinal, é uma evidência. Mas nós, eu já falei isso em outras aulas, nós não cremos nisso. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo ele está ligado à conversão. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo. Agora, o dom de línguas, nós cremos que é uma capacitação do Senhor, uma manifestação do Espírito, de acordo com um propósito, com uma finalidade que o Espírito deseja. E que nem todos terão o dom de línguas. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Mas então veja que até no meio que crê na possibilidade da atuação dos dois, seja linguagem humana ou não, você tem uma divergência de pensamento também relacionada ao batismo no Espírito Santo, quando que ocorre. Então assim, irmãos, existem diversos pensamentos sobre esse dom de línguas. E aí eu quero passar uma ideia para os irmãos hoje aqui, tá bom? Bom, então nós entendemos que sim, é uma coisa que você precisa falar antes de iniciar uma aula sobre dom de línguas, é de que existe abuso em relação a esse dom, hoje em dia. Então, você vê mesmo até mesmo igrejas que você entra num culto, você já vai ver uma rajada de línguas desconhecidas e usos, e às vezes o culto inteiro é aquilo. Então, está muito forte, muito envolvido lá dentro desse culto em diversas denominações hoje em dia. Assim, daí a gente pode, claro, entender se é possível, se é válido ou não ser usado durante o culto público. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode conversar aqui. Mas também existe abuso, eu creio, não tanto no uso público, mas um abuso no sentido de um falso entendimento do que é o dom de línguas. Existem denominações e pessoas que evidenciam isso, e principalmente entre os pentecostais, porque você vai estar vinculando com o batismo no Espírito Santo. Então o que acontece? Você pode criar como se fossem grupos dentro da igreja, que são aqueles que são batizados no Espírito, de acordo com eles, e outros que não são batizados, porque não falam em línguas. E eu creio que isso seja um baita problema, porque aí você acaba criando uma divisão dentro da igreja entre aqueles que falam e aqueles que não. E aqueles que falam vão ser colocados talvez como acima daqueles que não falam. E veja, irmãos, isso é um problema porque eu creio que isso vai se assemelhar muito grandemente com a igreja de Corinto, que é a igreja que nós temos estudado aqui. Quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, ele é muito extensivo em conversar com a igreja de Corinto, porque é a igreja que estava abusando dos dons. É uma igreja que estava usando os dons espirituais, mas de forma errada. E Paulo, só para os irmãos saberem, ele não vai chegar e vai falar, não falem em línguas, não usem os dons. Não, Paulo vai corrigir. Ele vai mostrar um caminho melhor. Eu acho que é isso que nós temos que fazer também hoje, já que nós temos igrejas que se assemelham muito à igreja de Corinto, nós temos que mostrar um caminho melhor. Bom, então, como que Paulo ele definia de alguma forma esse tema, né? O que ele falava sobre ele na igreja de Corinto? Por exemplo, ele falava assim, em 1 Coríntios 14, 39,
ele fala: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então veja que Paulo, ele não está, como eu falei para os irmãos, não está limitando o agir do Espírito Santo ou os dons, o uso dos dons espirituais na igreja de Corinto, mas ele está falando: olha, não proíbam falar em línguas, vocês vão buscar com dedicação profetizar, porque ele coloca, como eu falei em outras aulas, o profetizar acima do falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, na visão paulina, o uso dos dons tem a ver com ordem, tem a ver com decência no culto, na liturgia cristã. E essa questão de decência e ordem, Paulo vai estar relacionando muito mais ao culto público, ao culto, à liturgia de culto, tá, irmãos? Então, nós vamos ver que existe a possibilidade do uso desse dom, não somente no culto público, mas na sua vida diária. E aí, se tem uma outra ideia, né? Paulo tem uma outra ideia sobre o uso na vida cotidiana. Outro ponto que eu destaco aqui, uma frase de um teólogo que nós temos baseado no estudo, Sam Storms. Ele vai falar assim: nunca devemos nos esquecer de que o dom de línguas foi ideia de Deus, não do homem. Ele deu esse dom à igreja, tanto quanto deu os dons de ensino, misericórdia, exortação e evangelismo. Essa frase é muito boa, porque às vezes nós temos como que vergonha ou medo de falar sobre esse dom. Sabe, quando a pessoa prefere que... eu preferia que esse dom não existisse, porque não ia gerar tanta confusão, você não ia ter tantas vertentes falando sobre esse dom. Por que simplesmente não existe? Ia ser mais fácil para todo mundo ia falar português, e aí você não ia ter uma coisa muito diferente. Só que primeiramente, irmãos, nós temos que pensar que quem foi que definiu esse dom, quem foi que criou esse dom e deu aos homens, foi Deus. Então é a ideia dele. E se é a ideia dele, a ideia do Espírito, tem uma finalidade. O dom de línguas, ele tem uma finalidade dentro do corpo de Cristo. Uma finalidade tanto quanto o ensino tem, a misericórdia tem, a exortação, o evangelismo. Então, todo dom espiritual foi pensado por Deus e dado aos homens por Deus. Então, é uma ideia do Senhor. E se é uma ideia do Senhor, nós temos que buscar entender o que o Senhor quer com esse dom, tá? Ok, eu queria definir aqui então algumas ideias sobre o dom espiritual, algumas definições primárias do que pode ser o dom de línguas. Então, assim, frases que podem resumir o que é o dom. O Sam Storms vai falar que o dom de línguas é simplesmente a capacidade ativada pelo Espírito de orar, adorar, dar graças ou falar em um idioma diferente do seu, ou de algum que você tenha aprendido na escola. Então veja que o Sam Storms, ele vai falar que é uma capacidade dada pelo Espírito. Então ele vai focar primariamente na oração, adoração e dar graças. E ele vai falar, e veja bem, que ele vai falar aqui de falar um idioma diferente do seu, ou de algum que você tenha aprendido na escola. Então o Sam Storms está falando da possibilidade de ser um idioma humano. Mas também no quesito de oração, adoração e dar graças, que ele está colocando do outro lado do ou, é um ou o outro, ele está falando de uma possibilidade de ser um dom, uma língua não idiomática, uma língua estranha, por assim dizer, entre aspas. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar, né, vai citar a língua dos anjos. Aí a gente pode conversar depois sobre essa possibilidade da língua ser uma língua dos anjos ou não. Acho que é um ponto interessante para trazer no estudo. Ok. O Wayne Grudem também, que é outro teólogo, ele vai definir esse dom. Ele vai falar assim que podemos definir esse dom como a oração ou louvor expresso em sílabas que a pessoa que fala não entende. Então aqui eu achei bem interessante, porque o Wayne Grudem, ele tem uma visão de que o dom de línguas, ele vai ser sempre não entendível pela pessoa que fala. Então ele tem a ideia de que
o objetivo é a oração e louvor, mas a pessoa que fala não vai entender. Porque na visão do N. Gruden é como se, lá em Atos, por exemplo, quando tem o Pentecostes, é falado que as pessoas ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Isso não significa que quem estava falando ou entendendo que estava falando naquela língua da outra pessoa que estava ouvindo. Então, o Gruden vai pensar que, sendo uma língua idiomática ou não, sempre a pessoa que está falando não entende. Eu creio que existe, na minha visão, eu creio que existe a possibilidade sim da pessoa que está falando entender. E aí isso pode vir, no caso da língua não idiomática, de uma capacitação do espírito para a interpretação, que é uma possibilidade, existe um dom de interpretação. Mas também eu creio que Deus pode capacitar numa linguagem humana a pessoa poder ter um dom, como no caso do rapaz que eu citei aqui, o italiano, que aprendeu o português. Então ele não está falando português sem entender o português, ele sabe o português. Então eu creio que existe essa possibilidade de entender, tá bom? E é legal, irmãos, porque eu trago para os irmãos aqui visões de teólogos, mas eu também discordo de alguns pontos, então isso é legal, apesar da gente estar trazendo aqui. Então, eu queria trazer essa ideia para os irmãos também, sabe? A gente pode extrair aquilo que é bom, aquilo que eles falam, e mesmo assim não concordar em alguns pontos, tá? Então, até mesmo comigo, se vocês tiverem alguns pontos que vocês não concordem, tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Ok, mas antes de avançarmos, então, entendermos mais sobre o dom de línguas, eu queria mostrar para os irmãos uma primeira característica dele. Por que ele existe de alguma forma? Um dos pontos que eu acho mais legais assim, desse dom é de que ele tem a ver com a história da redenção humana. É de que Deus, ele usou de alguma forma esse dom para apontar para o plano dele, para apontar para o plano que Deus estava realizando entre os homens. E isso não vem assim desde Pentecostes. Pentecostes é a concretização desse plano. Então, quando nós pegamos a história bíblica, nós vamos ver que lá no comecinho, lá em Gênesis, Deus vai falar que a humanidade ela tinha uma só língua. Então, ali no início, uma só língua. E aí nós vemos em Gênesis 11 que, pelo fato da humanidade ter uma só língua, a humanidade planejou coisas ruins. Então, nós vemos lá a história da Torre de Babel, onde os homens tentam construir essa torre e tentam se exaltar de alguma forma. E o que Deus faz? Ele vai lá, ele derruba tudo aquilo lá, ele traz confusão de línguas para que os homens se dispersem. Então, aqui tem um início, né, das nações, por assim dizer. Né? Então, a língua ela é tão fundamental naquilo que é a cultura das nações. Então, a língua está muito enraizada com aquilo que a nação é. E pelo fato de Deus dispersar nas línguas, se nasceu nações. Então, as nações foram criadas de alguma forma. E aí, assim, trazendo um parênteses aqui, irmãos, se a gente pensar, né, Deus confundiu as línguas, ok, então, mas de alguma forma Deus pode ter criado línguas, né? As línguas podem ter partido da mente dele, porque se a humanidade falava de uma língua só, Deus criou aquelas línguas, e aquelas pessoas foram para regiões diferentes. Então, de alguma forma, as nações também são planejadas por Deus, não é? Então, as nações foram planejadas por Deus. Até no pensamento judaico existe uma quantidade de nações. Existe dentro da tradição judaica uma quantidade de nações que Deus criou, que Deus planejou. Isso é só um parênteses que eu estou levantando aqui. Mas, logo depois dessa confusão de línguas de Babel, em Gênesis 12 é falado que Deus ele escolhe um homem de Ur dos Caldeus,
Abraão. Então ele tira Abraão da sua terra, leva para um lugar onde Abraão não sabia o que seria, e Deus faz uma aliança com Abraão. Deus diz para Abraão que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas e que faria dele uma grande nação. E essa grande nação iria abençoar todas as nações da terra. Então veja que Babel e a confusão de línguas pode parecer uma maldição de Deus para os homens, mas na verdade Deus estava redimindo os homens. Deus traz um juízo, mas Deus vai mostrar o seu plano de redenção. Eu vou redimir esse planeta de alguma forma. E ele começa esse plano através de um homem e de uma aliança com esse homem. Então nós sabemos que de Abraão vem toda a nação de Israel. E da nação de Israel vem o Messias, Jesus. Então, Jesus é, de alguma forma, o cumprimento dessa aliança com Abraão. Porque através dele, todas as nações agora ouvem o Evangelho e conhecem o Deus de Israel. Então, se o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel, agora, através de Jesus, toda a salvação foi estendida e falada e proclamada a todas as nações, e todos podem crer nesse Deus de Israel. E chamar esse Deus de não só Deus de Israel, mas Deus do Brasil, Deus dos Estados Unidos, Deus de todas as nações. Porque se Deus é um só, como Paulo vai falar, se Deus é um só, então ele também é o Deus de outras nações. Ele não é o Deus só de Israel, porque só tem um só Deus. Então ele é o Deus de todas as nações também. Mas Deus ele fez um plano através de uma nação para que ele pudesse ser conhecido. E claro que dessa nação vem o seu Filho encarnado, que é o próprio Deus. Então quando Jesus ele ressuscita, essa bênção ali da aliança com Abraão, ela está sendo proclamada. Jesus está mostrando que ele, de fato, é a concretização dessa bênção para todas as nações. Mas Jesus ele fala para os discípulos esperem em Jerusalém. Por quê? Porque é de Jerusalém que sairia toda a bênção para toda a terra. Então os discípulos esperam em Jerusalém para quê? Para o derramar do Espírito Santo, que nós vemos lá no dia de Pentecostes, em Atos. Então os discípulos estavam lá quando de repente o Espírito Santo desce, e nós vemos ali em Atos 2, por exemplo, onde tem diversas pessoas, diversos judeus, e eles acabam ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então o dia de Pentecostes é uma festa, né, judaica. Então muitos estavam espalhados nas nações ali em volta de Israel e iam até Jerusalém para a festa. Eles estavam lá para festejar Pentecostes. Então por isso que eles ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua, porque eles não eram residentes de Israel, mas das nações em volta. Mas eles iam até Israel para cultuar nas festas. Então nós vemos lá essa ação do Espírito Santo de agora. Eles ouviram as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, e isso faz com que eles de alguma forma abram seu coração para o Evangelho. E ali foram muitas pessoas que se converteram num só dia. Então Pedro vai lá, proclama o Evangelho, e muitos se converteram com esse derramar especial do Espírito. Então veja que aqui está falando de uma história só. É essa história ali desde Abraão, que agora você tinha uma língua, aí muitas línguas. Deus promete essa bênção. Em Pentecostes você tem de volta como se fosse uma só língua, porque as pessoas ouviam na sua própria língua. Então Deus está de alguma forma unificando a mensagem. A mensagem ela vai ser ouvida como se fosse uma língua só. Isso, mas é isso mesmo. Só que veja que o que é isso, né? O que é Pentecostes em relação a Babel? É essa redenção de Deus. Porque antes você tinha um só, daí Deus espalha em muitos. Agora Deus pega os muitos, faz ouvir de uma forma única, faz ter unidade, né? Porque
nós como cristãos, nós precisamos ter unidade, sabe? E isso não é válido somente para brasileiro. Nós temos que ter unidade com a igreja fora. Porque nós somos um só corpo, um só povo. Apesar de sermos muitos povos, muitas nações, nós somos um em Cristo. Então, Deus está de alguma forma unindo de novo, né? Unificando. E o que eu acho legal também, irmãos, é que nós podemos ter esperança que no futuro Deus pode renovar isso aqui e trazer uma unidade de língua no futuro. Eu não sei como é que vai ser no reino do Senhor Jesus. Pode ser que as pessoas continuem falando a sua própria língua, então vou continuar falando português. Só que o que vai acontecer? Pode ser que eu fale português e o russo entenda em russo. Não é o que aconteceu em Atos 2? Pode ser isso. Ou Deus pode trazer uma só língua. Como é que eu consigo estar falando sobre isso? Por que eu estou tentando trazer uma ideia aqui de futuro? Irmãos, as Escrituras dão essa possibilidade, né? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Apocalipse 7, versículo 9, é a visão de João olhando para todo o povo de Deus. Então ele vai falar assim, que depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. João é judeu. Ele olhou esse povo de todas as nações, tribos, povos e línguas, então provavelmente ele pensou: essa é a bênção de Deus prometeu a Abraão, está sendo concretizada aqui. Deus abençoou todos os povos da terra e todos eles estão diante do trono do Cordeiro com vestes brancas segurando palmas. Todos eles estão adorando a Deus. Se antes era rebelião ali em Babel, agora é adoração. Agora é adoração, é uma só língua, mas em adoração. E eles estavam clamando, né, esse louvor ao Senhor. Daí eu pergunto aos irmãos, esse louvor aqui estava em qual língua? Será que era hebraico? Será que era a língua de todos os povos e todos entendiam? Porque João entendeu. Ele entendeu o que foi falado. Tanto que ele relatou aqui. E vou além ainda. Você vê que João vai falar em seguida dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes. E eles estavam adorando também, e João entendeu a adoração dos seres viventes. E aí, o que os seres viventes falam? Qual língua os seres viventes falam, né? Então, aí eu não tenho resposta. Mas aqui ele fala, ó, todas as nações, tribos, povos e línguas. Então quer dizer que eu acredito que sejam várias línguas e ele conseguiu ouvir. Acredito que seja isso que ele está querendo falar. Porque eu não sei se o Senhor trouxe a revelação para ele ou se ele simplesmente olhou e ele mesmo identificou. Porque se você olha uma sala cheia de pessoas diferentes, tudo bem, você pode acreditar que sejam todos brasileiros. Mas se você escuta as pessoas falando cada uma em uma língua, você consegue identificar que uma não é da mesma nação. Eu acredito que seja assim. Não sei o que o senhor pode fazer. Até fica muito lindo, né? Já pensou se tivesse aqui vários grupos, várias nações ali, né? E todos cantássemos um hino só. E cada um na sua própria língua. Nossa, muito lindo. Seria lindíssimo, né? Não sei como é que vai ser, mas todo mundo vai se entender. Você está falando aí. Então eu trouxe só isso como uma questão para a gente conversar aqui, né? Mas não tem uma resposta.
mas de alguma forma vai ter uma unidade. E aí entra uma questão, irmãos, que nós podemos nos perguntar em relação a esse dom, que é a seguinte: então, assim como em Atos 2 as línguas têm um propósito apenas evangelístico, porque se eu falei para os irmãos que existe esse propósito do plano de Deus, da redenção e tudo mais, então será que o dom de línguas ele vai ser só para essa questão de proclamar o Evangelho, de proclamar essa bênção que é o Senhor Jesus através de Abraão, para abençoar todas as nações da terra? Será que esse é o objetivo do dom de línguas? Não é o único. Então é isso que a gente vai conversar. É isso que a gente vai conversar. Olha, uma das coisas que os teólogos que creem na continuidade desses dons vão concordar é de que ele é um fenômeno único, mas com propósitos múltiplos. Então, já é dentro daquilo que a irmã definiu ali. O dom de línguas, ele vem do grego, né? Línguas a palavra línguas em grego é glosso, e o dom de línguas é glossolalia. Então, só para os irmãos saberem, porque às vezes alguns teólogos vão falar sobre o dom de línguas, eles vão falar da glossolalia, glossolalia, eles vão falar sobre isso. Mas alguns entendem, então, que é um fenômeno único, ou seja uma língua humana ou não, é um único fenômeno. Esse é o dom de línguas. Então não existem... é o dom de língua humana, o dom de língua não humana. Então, assim, não tem essa separação. É difícil fazer essa separação. Então eles colocam que, olha, esse é o dom de línguas. E aí podem ter propósitos múltiplos de acordo aí com o que Deus deseja fazer. Então, por exemplo, aquilo que aconteceu em Atos 2, é muito claro, irmãos, que eram línguas idiomáticas, ao que parece. O propósito seria evangelístico. Evangelístico, exatamente. Nesse caso seria evangelístico. E por que é idiomático lá? Porque é falado que eles ouviram na própria língua. A não ser que eles estavam falando uma linguagem que não seja humana e eles entenderam na própria língua. Então, alguns vão falar isso, né? Que, e se eles estivessem falando uma linguagem não humana e eles entenderam na linguagem humana? Só que aí entra uma discussão. O milagre, ele está onde? Ele está na pessoa que está falando ou na pessoa que está ouvindo? Porque... o pessoal estava falando que eles estão embriagados. Então, sim. Como eles estariam falando? Exato. Mas, aí entra essa questão. O milagre está em quem estava falando, então, por mais que o cara estava falando ali de forma a parecer embriagado, ele estava proclamando, mesmo ele não entendendo, outra pessoa estava ouvindo na sua própria língua, ou o milagre estava no ouvido da pessoa que estava ouvindo. Pode ser os dois, é mistério. Mas o que nós sabemos sobre o dom de línguas, irmãos, que ele entra naquela categoria das línguas que são dos dons que são falados. Lembra, eu falei para os irmãos em outras aulas sobre essa separação dos dons que são falados. Então a profecia, o dom de sabedoria, palavra de conhecimento, e as línguas entram nisso também. Então me parece que, essa é uma ideia minha, que por ele ser um dom falado, o milagre está em quem fala, e não no ouvido de quem ouviu. Então, por isso que eu entendo que aquela pessoa estava falando a língua da outra, por mais que ela não entendia, por mais que ela não entendesse. Ela estava falando a língua da outra. Então é como se eu tivesse aqui, o Senhor derramou sobre mim e eu começo a falar russo, mas eu não sei russo. Mas um russo sabe russo e ele vai saber o que eu estou falando. Então pode ser isso. Não era só uma, tem vários. Então como é que ele ia falar? Você estava falando na língua lá, sei lá, na árabe lá.
E o outro, como está escutando? Está lendo a língua dele. Então, eu acho que eles estavam falando na própria língua. Uhum. Eu creio nisso. Eles estavam falando na própria língua deles. Eles não estavam escutando as suas línguas. Isso que eu creio. Então o senhor crê que o milagre está em quem está ouvindo, não em quem está falando. Pode ser também. Eu creio que está em quem está falando por causa do dom de línguas mesmo, né? Que é um dom falado. Então é um dom. Em quem está o dom? O dom está em quem está falando, em quem está proclamando. Então eu creio que por esse fato dá a entender que está na pessoa que está falando, mesmo que não conheça. Então eu fico nessa linha, mas tem espaço para discordância. Mas tem milagre na palavra, Jesus é um verbo. Bom, e aí, quando nós falamos, né, dessa vertente de ser um dom de uma língua humana, essa glossolalia, ela vai ser chamada como xenolalia. Que xeno vem dessa questão de línguas diferentes, né, de nações diferentes. Até tem o termo na xenofobia, né? Então, xenofobia é o quê? Você ter uma fobia, uma aversão a quem é de outra nação. E a xenolalia, ela vai ser esse dom aplicado nas línguas humanas. Daí seria esse fenômeno de Atos 2. Só que a questão o que Lucas ele quis dizer em Atos 2, quando ele falou sobre esse dom, quando ele falou sobre aquilo que estava ocorrendo. Lucas ele vai estar vinculando Pentecostes com essa concretização da mensagem do Evangelho. Com essa mensagem lá de Abraão, com até mesmo o propósito de Deus em Joel 2, que é derramar o Espírito Santo a todas as pessoas. Então Lucas ele está fazendo essa conexão. Esse é o objetivo dele quando ele vai falar ali. Então aqui tem uma frase de um teólogo, John Mackenzie. Ele fala assim, que o discurso dos apóstolos, compreensível aos povos estrangeiros, é a mensagem da igreja a todas as nações. É o espírito que capacita a igreja a tornar sua mensagem compreensível a todas as nações. A igreja rompe as barreiras geográficas e linguísticas do judaísmo. Então precisou ter uma efusão do Espírito Santo ali, para que a mensagem pudesse agora sair de Jerusalém, sair ali da redoma dos judeus, né, e ser espalhado para todas as nações. É como se Deus estivesse falando, Israel, eu criei você para isso. Israel é a bênção para todas as nações, agora vão, vocês judeus, proclamem o evangelho a todas as nações. Então, é Deus falando, agora vão e concretizem aquilo que eu espero de vocês. E de uma certa forma, como o Claudio tinha falado sobre as festas judaicas, né? As pessoas vinham de outras nações ali para adorar o Senhor. E o Senhor teve, de certa forma, misericórdia com aquelas pessoas. Porque elas poderiam continuar a vida delas sem o Espírito, mas ali foi um derramar tão grande do Espírito que elas foram também contempladas por aquilo que aconteceu, né? E a gente estava falando também, eu acho muito interessante, quando a gente deu aula sobre o dom natural, né, de evangelista, o quão necessário é que as pessoas que tenham esse dom de ser um evangelista, que elas tenham realmente o dom de falar em línguas e que elas tenham outros dons do Senhor. E isso é uma coisa extremamente natural, assim como a gente tinha falado sobre Felipe, né? Por ele ter os dons de operação de milagre ali. Então, eu acredito que sim, que o falar em línguas, como a gente viu também na história da igreja, que ele, de certa forma, ele é uma continuidade desse dom evangelístico. Eu acredito, pode ser que muitos tenham um dom evangelista e não tenham um dom de falar em línguas, mas eu acredito que seja uma continuidade daquilo que o Senhor tem feito com a pessoa. Eu já vi um testemunho de um homem, acho que eu já falei aqui, que ele estava falando em línguas na rua e o Senhor falou para ele ir falar em línguas ali na feira, na Liberdade de São Paulo. Nem precisa. E ele começou a falar em chinês, ele não sabia. E tinha um chinês que era dono da barraca ali. E é até interessante que ele falou sobre a vida inteira daquele homem chinês. E aquele homem, ele pôde pegar o evangelho ali. Ele falou, eu sabia que eu estava falando isso com você. E ele pôde pregar o evangelho e o chinês aceitou o Senhor. Então,
A pessoa está sendo usada sem ela entender. E daí cabe essa argumentação. O milagre está onde? No chinês que estava ouvindo ou a pessoa que estava falando sem entender, né? Sim, e existem vários exemplos, né? Eu já vi um caso também de um cara que ele é negro, né? E ele... Santa Catarina? Que ele foi lá, ele ia fazer missão entre os alemães lá. Tem umas vilas, uns vilarejos lá ainda, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são de alemães, né? Então, ele ia pregar lá, e nesse lugar eles só falavam alemão. Sim, eles falavam português também, mas eles falavam entre si alemão para continuar essa cultura deles. Então, quando ele chegou lá, falando português, assim, ele não tinha muita ligação com o pessoal. Assim, não que eles tinham preconceito com ele, mas que a língua faz parte da cultura ali, né? Então ele é como se fosse um estrangeiro ali, mesmo estando no mesmo país, para você ver como que é. E ele queria fazer missão lá. E ele falou que ele ficou e orou por um tempo, continuou lá, tentando aproximar do pessoal, não conseguia. Até que um dia ele estava na praça falando com o pessoal e ele começou a falar alemão, ele relata. Só que ele fala que o alemão que ele estava falando era tão... que assim, ele falou que era uma vertente do alemão que era diferente, que era mais parecido com a deles lá. E isso trouxe uma conexão com o pessoal. E aí eles ficaram tão curiosos que eles chamaram mais pessoas para ver. Então ele virou tipo uma curiosidade lá. Olha, tem uma pessoa, o cara é um negro falando alemão. E isso trouxe uma conexão com o pessoal lá e ele pôde pregar o evangelho. Então assim, é o testemunho dele. E tem outros aí também, né? Ok, irmãos. E assim, ainda falando de Atos 2, o que eu queria falar para os irmãos por mais que a gente possa pensar que, então o dom de línguas é usado apenas com uma intenção evangelística. Nós falamos aqui que tem outros objetivos. E eu vou falar para os irmãos que o objetivo principal não é evangelístico, apesar de abrir espaço para o evangelismo em alguns casos como esse. O dom de línguas ele não tem como objetivo primário o evangelismo em si. E eu vou depois argumentar para os irmãos por quê. Mas, por exemplo, até mesmo em Atos 2, 11, é falado assim, que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então eles vão falar assim que o que eles estavam ouvindo? Era o evangelho? Eles falam que eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus. E aí entra a questão, o que é essas maravilhas de Deus? Alguns vão conectar que é principalmente louvor e adoração e oração ao Senhor. Por que isso não seria o evangelho? Porque logo em seguida, irmãos, o que acontece? Eles ouvem as maravilhas de Deus, eles ficam assim tão surpresos, né, que ouviram na própria língua. Aí Pedro se levanta, Pedro vai lá e prega o evangelho. Então assim, se o evangelho já fosse pregado no dom de línguas, por que Pedro levantou e pregou o evangelho de novo? Então, de certa forma, aquilo abriu a porta para a pregação do evangelho, mas não que a língua falada ali estava sendo o evangelho proclamado, porque Pedro depois levantou e proclamou. Então isso faz com que a gente possa entender que talvez o principal ponto, né, do dom de língua objetivo seja a adoração e a oração a Deus. Mesmo nesses casos aí, né, que eles estavam falando nas outras línguas humanas. Ok. Isso também vai ter até uma sincronia de pensamento com a própria teologia de Lucas em Atos. Porque Atos 2 não é o único local onde acontece o dom de línguas. Nós vamos ver esse dom sendo usado em outras ocasiões. E aí não é uma ocasião mais ligada ali a uma linguagem humana, aparentemente.
Então eu vou falar para os irmãos onde aparece. Atos 10, versículo 44, é o episódio de Cornélio. Cornélio, então, ele era um romano, um centurião romano, né? E ele era alguém que se dedicava ao Deus de Israel, que fazia boas obras. Então Deus viu aquilo e Deus levou Pedro para proclamar o evangelho para ele. E ele era um gentil. Os judeus não se misturavam com gentios. Mas Deus pede para Pedro pregar para um gentil. E Pedro está lá meio confuso, né? Por que Deus me pediu isso? Então é falado assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Veja que a evidência aqui no caso desse recebimento do Espírito em Lucas porque eles ouviam o falar em línguas e eles exaltaram a Deus. Então, Lucas vê o falar em línguas muito conectado com essa exaltação ao Senhor. E no caso, Lucas vai colocar muito nessa questão do recebimento do Espírito, por causa do recebimento da mensagem. Em Atos 19, versículo 5, é o episódio de Apolo. Então, Apolo, que era um mestre ali, um judeu que conhecia muito as Escrituras, ele não tinha conhecido o batismo do Espírito Santo, ele tinha conhecido apenas o batismo de João Batista, né, que é o batismo de arrependimento. Então, Paulo está ali conversando com ele, e no versículo 5 fala assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, você vê que o próprio Lucas, em Atos, ele conecta o falar em línguas de outras formas, diferentemente em Atos 2, que é na linguagem humana. Aparentemente, aqui, nessas questões aqui de conversão dos gentios, ou mesmo de Apolo, recebimento do Espírito, Lucas está conectando um falar em línguas que vai estar mais ligado a uma adoração, a uma exaltação a Deus. Então, a um êxtase, talvez. Então, você vê que aqui dá espaço para não se encaixar naquela linguagem humana. A gente não sabe, o texto não fala se é uma linguagem humana ou não. Mas Lucas definiu o que aconteceu como esse falar em línguas. Se fosse uma linguagem humana, talvez Lucas pudesse registrar de outra forma, né? Então eles, gentios, falaram em hebraico, sei lá, falaram em aramaico ou outra língua. Mas Lucas não faz isso, ele vai chamar essa experiência de falar em línguas e conectar com exaltação a Deus ou a profetizar. Então, Lucas mesmo dá espaço para não ser uma linguagem humana. Por que eu estou falando de Lucas, irmãos? Porque existe um embate dentro da linha aqui de estudo dos dons espirituais. Alguns falam que Lucas pensava de uma maneira e Paulo pensava de outra. Porque Paulo, em 1 Coríntios 12, Paulo não vai falar dessa língua como uma experiência de uma linguagem humana. Para Paulo dá a entender que, no pensamento dele, a língua do dom de línguas é uma linguagem desconhecida. Então, Paulo lhe dá esse foco. E alguns vão falar, então está desconectado daquilo que Lucas estava falando. Mas não está desconectado, porque o Lucas mesmo, como eu mostrei para os irmãos, está mostrando, apontando outras formas, né, desse dom aparecer. Se em Atos 2 era essa linguagem humana, Lucas aqui coloca como essa exaltação a Deus, ligado, no caso aqui, à conversão. Mas isso então dá margem para os pentecostais que falam do batismo e falar em línguas ligado à conversão? Não tanto. Por quê? Porque Paulo não vai ligar isso à conversão.
Porque em outros lugares das Escrituras não liga a conversão. É claro que pode uma pessoa se converter e falar em línguas? Pode. Pode uma pessoa receber o Espírito Santo e falar em línguas? Pode, como o Lucas mostrou aqui. Mas eu creio que as Escrituras não dão margem para falarmos que toda vez que alguém recebe o Espírito, ela tem que falar em língua. Aí já é uma outra questão.